Bom dia! O conteúdo da aula de hoje será com base no livro Aprendizagem Motora, Conceitos e Aplicações, de Magil. Capítulo 1. Introdução às habilidades motoras. Habilidade motora. Habilidade motora são movimentos do corpo realizados voluntariamente. Movimentos. Movimentos são partes do corpo que compõem as habilidades. Ações. Ações são respostas a metas a ser atingidas que consistem em movimentos do corpo e dos membros. Sistema de classificação unidimensionais. São habilidades motora grossa e fina. Habilidade motora grossa requer menos precisão de movimentos. Habilidade motora fina requer uma maior precisão de movimento. Distinguibilidade de movimento são elas habilidades motora discreta, seriais e contínua. Habilidade motora discreta exige movimentos diferentes, mas com início e final bem definidos. Habilidade motora serial é a ordenação de diversos movimentos discretos em uma sequência. Habilidade motora contínua são movimentos repetitivos. Estabilidade do ambiente. Elas são habilidades motora fechada e aberta. Habilidade motora fechada. Ambiente estável. O objeto sobre o qual se age não muda. Habilidade motora aberta. Ambiente instável e imprevisível. Taxonomia bidimensional de Gentili. É a progressão pedagógica de ensino. Dando então continuidade, uma distinção importante na identificação de habilidades motoras consiste em verificar se as condições reguladoras durante a realização são estacionárias ou em movimento. Às vezes, as condições reguladoras são estacionárias. Por exemplo, quando você dá a primeira tacada em uma bola de golfe. Às vezes, as condições reguladoras estão em movimento. Isso acontece quando você precisa subir numa escada ou bater numa bola em um vão. Nessa parte de Gentili, podemos notar a aplicação das categorias de habilidades motoras aberta e fechadas. As habilidades reguladoras estacionárias são chamadas de habilidades fechadas, enquanto as condições reguladoras que estão em movimento são chamadas de habilidades abertas. Entretanto, nessa condição de diferenciação, aberta ou fechada, é muito restrita para englobar a larga faixa de habilidades desempenhada diariamente pelas pessoas. Então, definimos habilidades motoras como habilidades que exigem movimento voluntário do corpo e dos membros para atingir suas metas. Há uma grande variedade de habilidades motoras, por exemplo, segurar uma xícara, dançar, jogar bola e tocar piano. Frequentemente, nos referimos a essas habilidades como ações. Então, os movimentos são componentes de habilidades e das ações. Conceito 1.2. A medida do desempenho motor é crítica para a compreensão da aprendizagem motora. A aplicação: se imagine ensinando os seus alunos como se devolve uma bola no jogo de tênis. Quais características de desempenho você mediria para avaliar o progresso deles? Bom, você poderia contar o número de devoluções que atingissem o solo fora e dentro da quadra. Ou você poderia fazer algumas marcas na quadra, de modo que as melhores devoluções, dependendo do ponto, receberiam scores maiores. Agora imagine que você seja um fisioterapeuta, que está ajudando um paciente que sofreu um derrame cerebral a aprender a andar novamente. E novamente eu te pergunto, como você mediria esse progresso? Você poderia contar o número de passos dados ou distância percorrida. Nessas duas situações de avaliação do desempenho, a maior preocupação foi as medidas de desempenho,
para fazer a avaliação. Uma forma útil de organizar os vários tipos de medidas de desempenho motor é através da criação de duas categorias relacionadas a diferentes níveis de observação de desempenho. Medidas de resultado de desempenho. Estão incluídas as medidas que indicam nessa categoria as medidas que indicam o resultado ou os efeitos de desempenho de uma habilidade motora. E medidas de produção do desempenho. Essas medidas informam ao pesquisador como o sistema nervoso está atuando antes, durante e depois de uma pessoa desempenhar uma habilidade. Tempo de reação. A medida que indica quanto tempo uma pessoa leva para iniciar o movimento. É conhecida normalmente como tempo de reação, TR. TR é o intervalo de tempo entre o disparo de um sinal de estímulo e o início de uma resposta do movimento. Calma. Falta bem pouquinho pro final do pod. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Janderson e irei falar para vocês agora um pouco sobre o erro absoluto e o erro constante. O erro absoluto ele é interpretado como a diferença absoluta entre o desempenho real em cada tentativa e a meta. Somando essas diferenças e dividindo pelo número de tentativas, teremos o erro absoluto médio para as tentativas dessa seção. Sabemos que o desempenho não pode ser determinado a partir do EA e a predisposição da pessoa de ultrapassar ou ficar abaixo da meta, o que é chamado de viés do desempenho. Para obter essas informações, precisamos calcular o erro constante. O cálculo do EC ele envolve os mesmos cálculos feitos para determinar o EA, com exceção dos sinais algébricos que são mantidos para cada tentativa realizada. Bom pessoal, as medidas cinemáticas elas são tradicionalmente associadas com a biomecânica e elas tornaram-se elementos importantes na descrição do desempenho de pesquisa de aprendizagem e controle motores. A cinemática ela faz uma descrição do movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. E alguns elementos que estão estudados nesse assunto é a velocidade, a distância percorrida, que é o deslocamento, tempo e aceleração. Bom pessoal, uma das formas que nós temos para obter as medidas cinemáticas é utilizando a tarefa de rastreamento. Nessa tarefa nós teremos um computador que vai fazer toda a amostragem e vai gravar os movimentos do dispositivo rastreado. Nesse exemplo, teremos uma alavanca horizontal na parte superior de uma superfície plana e o dispositivo de movimento. Teremos também um potenciômetro que será acoplado ao eixo da alavanca e vai fornecer as informações relacionadas no movimento que o computador pode amostrar. Podemos fazer uma amostragem semelhante do movimento usando um joystick, um mouse ou uma bola deslizante. Cinética. Cinética refere-se à força no estudo do movimento. Na cinética, a força é a causa do movimento, que ela possui intensidade e direcionamento. A força é necessária para gerar, parar ou alternar diversos tipos de segmentos de movimentos interativos. Identificam-se vários tipos de força: força de reação no solo, força-reação das articulações, força muscular, resistência viscosa, força elástica e força inercial. Para identificar graus e amplitudes dos diferentes tipos de forças de forma precisa e concreta, se possui maquinários e segmentos de cálculos próprios para cada mensuração e catalogação. Medidas de EMG, eletromiografia. Analisa as funções dos nervos, dos músculos e pele, detectando suas atividades elétricas em tarefas que movimentam os membros do corpo humano. Avalia a qualidade das fibras musculares e suas funções. E também o início do movimento a partir da atividade elétrica gerada pelo músculo. Medidas de coordenação. Coordenação envolve o movimento dos segmentos dos membros de acordo com padrões específicos, tempo e espaço de execução. Estes padrões são observados em gráficos que interpretam o ângulo de execução dos movimentos por seus determinados grupos musculares. Isto é, observar a partir do início da atividade elétrica do músculo e seu tempo de reação para medir resposta da execução do movimento. Em geral, as formas de avaliação do desempenho motor seguem-se constantemente em atualizações para melhorar capacidades de precisão em sua identificação sobre movimento muscular e atividade cerebral durante tarefas.
E isso resulta em novas fórmulas com precisões ampliadas descobertas pelas comunidades científicas que se organizam para o estudo de como se resulta a aprendizagem motora e o movimento humano. Fique agora com nossa convidada especial, que vai reforçar tudo que nós falamos, explicar melhor para vocês e tirar todas as suas dúvidas. Obrigado!